Boa noite a todos, queridos amigos. É uma alegria, uma satisfação para nós estarmos aqui, usufruindo desta paz que Jesus nos empresta. E nesse primeiro dia de janeiro, que é considerado o Dia Mundial da Paz, o que mais nós podemos pedir e desejar para este ano, né? Que nós possamos construir a nossa paz, apoiados por esta paz que Jesus nos empresta, né? E que nos ensina através do seu Evangelho. Eu trouxe para o dia de hoje, então, para a nossa conversa de hoje, o tema sono e sonhos. Eu espero não produzir sono em ninguém. Não trouxe imagem, me disseram leva imagem, eu não trouxe imagens. Vamos apenas conversar, né? Mas o tempo passa bem rapidinho, né? Eu também sou uma pessoa visual, é interessante isso, né? Porque cada um tem um tipo de forma de gravação e a minha forma é visual, mas eu acabei optando por não trazer nada visual e apenas conversar, né, sobre o tema sono e sonhos. E como a Zenilda falou, é um tema intrigante, né? E desde sempre eu acho que o homem traz isso, né? Desde a antiguidade, essa questão, né, dos sonhos, da interpretação dos sonhos, o que acontece. Porque vejam bem, né? É muito tempo que a gente passa dormindo, né? É 1/3 da nossa vida. Então, aí dos 60 que eu vou completar esse ano, são 20 que eu passei dormindo. Olha só, né? Mas o que acontece durante o sono, né? O que significam os sonhos? Então, vamos conversar sobre isso. E Kardec, quando se apresentaram os espíritos elucidando sobre tantos assuntos, onde ele codificou, nos trazendo a doutrina espírita, ele não deixou passar esse assunto em branco, considerando que era um assunto muito importante. Então nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, e eu coloquei a bibliografia aqui, eu sei que quem está sentado mais atrás não vai conseguir enxergar pelo tamanho da letra, mas eu coloquei aqui a bibliografia onde eu pesquisei sobre o tema dentro da doutrina. Evidente que há muito mais, né, lugares, muito mais textos onde explica sobre esse mesmo tema. Mas fomos buscar então primeiramente lá no Livro dos Espíritos, onde Kardec dedica o capítulo número 8, justamente com o tema da emancipação da alma. E lá o primeiro item é sono e sonhos, a partir da questão 400, então, né? E na 401, ele pergunta diretamente, então, à espiritualidade: durante o sono, a alma repousa como o corpo? E a resposta deles foi incisiva: não, o espírito jamais está inativo. E isso já nos abre, então, uma série de questões. A primeira é de que o sono é natural, né? Ele é um fenômeno natural. Então, o nosso corpo, sim, ele precisa de repouso. Nós sabemos que cada pessoa, né, necessita de um tempo diferente que deve ser respeitado, né, devido também ao tipo, né, genético, ao tipo de atividade que essa pessoa faz, né? Há toda uma conjunção, né, de fatores que determinam o tempo que aquele corpo precisa repousar e precisa refazer as suas energias, né? Há toda uma série de química que acontece no nosso corpo enquanto estamos repousando. Então, para o corpo, sim, mas para o espírito que habita aquele corpo, não. É o que nos responde a espiritualidade. O espírito não necessita repousar. O repouso que nós vamos encontrar nas obras, né, principalmente as complementares, aquelas onde André Luiz, né, nos traz na sua série de livros contando sobre o mundo espiritual, ali nós vamos encontrar momentos de repouso
dos espíritos, né? Porque ali já estão desencarnados. Mas esse repouso não se refere a deitar e dormir, se refere a uma mudança de atividade. Essas são as férias tiradas na espiritualidade, né? Diferente das nossas férias, né? Que muitas vezes, não, eu só quero dormir nas minhas férias, né? Não, é a mudança de atividade, que ela é salutar mesmo para nós que estamos encarnados, né? Que nós mudemos a rotina, mudemos, né, as atividades naquele período de descanso para que o espírito também se refaça, né? E essa pergunta, ela segue onde, então, a espiritualidade complementa. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Daí então a resposta para aquela pergunta: o que fazemos enquanto dormimos? Está ali, naquela resposta da questão 401. Naquele momento, o corpo ele não necessita que o espírito esteja ali, né? Porque a vida orgânica ela se faz por si só, né? Através dos automatismos. Então, o espírito pode se afastar do corpo, mantendo evidentemente as ligações fluídicas, porque daí nós temos que fazer aqui um parêntese, né? Primeiramente fazendo aquela lembrança, porque aqui nem todos estudam a doutrina, né? Aqueles que frequentam ou que talvez estejam aqui pela primeira vez, né? Nós somos um espírito. Nós temos um corpo espiritual, que na doutrina espírita chamamos perispírito, e habitamos um corpo físico, né? Espírito com o seu corpo espiritual, habitando um corpo físico. Então, no momento do desprendimento pelo sono, o nosso corpo físico ficará repousando e se refazendo quimicamente, e nós como espíritos, carregando o nosso perispírito, é que nos deslocamos. Então, nós não, como espírito, nós não temos como essência, né, agir se nós não tivermos um corpo. Então, é com esse corpo espiritual, com o perispírito, que nós vamos nos deslocar, mantendo os cordões fluídicos, né, ao corpo físico. Tanto é que muitas pessoas assim, mas e se acontecer alguma coisa com o meu corpo? Nós imediatamente voltamos ao corpo. Então, ninguém morre dormindo também, né? Aquela coisa, eu quero morrer dormindo, né? Então, nós sempre vamos, no momento de necessidade de um acontecimento importante para o corpo, nós vamos voltar. É isso que acontece. Acontece um barulho, uma coisa assim, nós estamos dormindo, nós voltamos para o corpo imediatamente, na velocidade do pensamento, né? Que é uma velocidade muito maior do que a luz, ela é imediata, né? A diferença entre o sono, ainda dentro desse parêntese, a diferença entre o deslocamento do sono e o deslocamento pela ocorrência da morte física é que ali, no desencarne, na morte, esses laços fluídicos são rompidos. Então fica lá o corpo físico, já sem utilidade, e o espírito com o seu perispírito, seu corpo espiritual, né, partem para a vida espiritual apenas. Então, durante o sono, acontece um fenômeno semelhante ao da morte, né? Porque nós também nos afastamos, porém mantendo essa ligação. Mas então, o que nos dizem os espíritos aqui? Que nós nos lançamos pelo espaço e entramos em relação mais direta com os outros espíritos. Então, que momento maravilhoso, não é, meus irmãos? Onde nós, mais uma vez, constatamos que Deus nada fez que não tivesse utilidade. Como nós poderíamos pensar que 1/3 da nossa vida aqui encarnados nós teríamos por inútil, né? Que durante o sono nada aconteceria. Seria daí duvidar da sabedoria de Deus. Então, durante o sono,
sim, estamos ativos, né? E estaremos aproveitando ou não esse período também para o nosso crescimento. Então, na questão 402 ainda do Livro dos Espíritos, Kardec continua perguntando: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? O que ele quer saber? Ele quer saber, como julgar, né? Como interpretar, qual é o nível de liberdade que um espírito tem durante o sono. Poxa, ele se desliga, mas como saber o que acontece do outro lado? E a resposta é pelos sonhos. Então, uma forma de nós avaliarmos o que acontece conosco nesse momento em que nós estamos do outro lado da vida, porque nós estamos daí no plano espiritual, experimentando essa vida espiritual durante o sono, né? Como que nós vamos avaliar o que nós estamos fazendo? Simples, né? Através dos nossos sonhos. Aí, então, é que entra a resposta dessa segunda pergunta que eu acho que a gente está sempre se fazendo. O que são os sonhos? O que eles significam na nossa vida? Eles demonstram, né? Eles guardam relação com aquilo que nós somos enquanto nós estamos em vigília, enquanto nós estamos acordados aqui para a vida física. Eles nos dizem quem e o que nós estamos fazendo quando nós estamos do outro lado. Olha que interessante. Eu fico imaginando o que está acontecendo na cabecinha de vocês agora, né? Porque está todo mundo lembrando agora como é que é o meu sono, o que eu ando sonhando, né? E é esse o objetivo mesmo, né? De nós trazermos esse conteúdo para que a gente possa avaliar e não perder essa oportunidade maravilhosa, né, de também crescer e aproveitar essa hora do nosso sono, né? Mas cada um, meus irmãos, assim como nós durante a vigília nós procuramos, na medida do possível, ir a lugares que nos são, né, de afeição, estarmos com as pessoas que nós gostamos. Nem sempre é possível, mas nós buscamos isso na medida, né, daquilo que é possível no nosso dia a dia. Durante o sono, nós também vamos fazer isso. E aí, então, com mais liberdade. Porque se aqui nós temos a distância, né, que nos separa das pessoas, nós temos, às vezes, convenções sociais que não nos permitem fazer, agir, ir a determinados lugares onde nós gostaríamos de ir, mas que nós não vamos porque, às vezes, dentro da família, né, é o tipo de educação que nós recebemos, né, ou não ficaria bem diante da sociedade. Então, vejam bem, se nós estamos nessa liberdade relativa durante o sono, nós podemos, pela liberdade que nós temos, buscar essas pessoas, buscar esses lugares, né? Nós estaremos, como Jesus disse, nós estaremos aonde estiver o nosso coração. Muito bem, né? Então nós vamos procurar aquilo que nos apraz, aqueles lugares que vão nos interessar. Então agora eu estou promovendo aí mais uma reflexão, né? O nosso sono estará relacionado a quem nós somos enquanto nós estivermos acordados. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos livros que nós buscamos, no capítulo 5, no item 11, tem um parágrafo muito interessante que diz assim, ele fala, esse item aqui, ele é dentro do capítulo 5, que é dos bem-aventurados os aflitos. A gente nunca ia pensar em procurar sobre os sonhos aqui, né? Mas está ali.
sobre o item esquecimento do passado, que é uma das coisas que nos causa questionamento, porque a gente diz, puxa, mas se eu me lembrasse das coisas, né, que eu fiz, ou se eu me lembrasse daquele projeto de vida que eu fiz quando eu fui reencarnar, seria mais fácil, eu me direcionaria melhor, né? Sempre são esses questionamentos que nos vêm. Mas a gente sabe que é pela misericórdia divina que nós não nos lembramos, né? Nesse capítulo aqui é tratado sobre esse assunto, né? Do porquê com certeza nos causaria muito mais constrangimentos do que benefícios se nós lembrássemos das nossas encarnações passadas, tivéssemos essa memória, né? Mas aí o que nos é dito aqui? E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência dos seus atos anteriores, sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Então, durante o sono, nós também temos a possibilidade de recordar, de ter essa memória ampliada. E é nesses momentos, então, como diz esse texto lindo, né? Porque o Evangelho ele é todo uma poesia, né? Os nossos ouvidos, ele é todo um bálsamo para o nosso coração. Então aqui ele diz que durante o sono nós podemos recobrar essas memórias, e é nesses instantes então em que nós aurimos forças. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de, ao recordar, também reencontrar nossos queridos. Né? Então, se nós não recordamos agora, na consciência desperta, durante o sono, nós vamos reencontrar e reelaborar esses planos e relembrar o porquê que nós estamos passando pelo que nós estamos passando. Né? Deus faz isso tudo por quê? Porque é amor, porque Ele é misericórdia para conosco. E Ele nos oferece esses momentos do sono para que nós possamos recobrar as forças, as esperanças, né? a coragem para acordar, estando nós passando por uma dificuldade, por uma dúvida, nós venhamos com maior força. Não tem o ditado que diz que o travesseiro é o melhor conselheiro? O que quer dizer esse ditado? Que durante o repouso nós vamos encontrar muitas vezes uma solução para um problema, e se nós mentalizarmos, né, essa necessidade antes de dormir, ao acordar, nós com certeza traremos à mente ou um conforto, né, ou uma ideia para sair daquela dificuldade. Por quê? Porque durante o sono nós tivemos uma vivência que nos trouxe essas novas ideias. Mas e os tipos de sonhos? E os tipos de sonhos que nós temos? Não são alguns muito fantásticos? Muito loucos, vamos dizer assim, com um vocabulário mais atual, né? Quantas vezes e quem de nós não começou uma manhã dizendo: gente, eu tive um sonho essa noite, né?
ou bom, ou nem tão bom, ou totalmente maluco. E a gente fica ali a matutar sobre o significado daquele sonho, né? Por que nós sonhamos aquilo? Então existe sim, dentro da doutrina nós temos, né, alguns textos que vêm nos falar dos tipos de sonho. A psicanálise, ela já usa, né, eu não tenho nenhuma formação para estar falando aqui, né, sobre isso, sobre psicanálise, nem seria essa a nossa intenção, né? Mas Freud, lá em 1900, ele escreveu um livro, A Interpretação dos Sonhos. E quem conhece um pouquinho o assunto, mesmo não sendo da área, né, sabe que dentro da psicanálise eles utilizam, né, quem segue essa linha, utiliza muito a interpretação dos sonhos para chegar no ponto, né, aonde está causando aquele problema, né, aquele transtorno para aquela pessoa. E dentro da doutrina espírita, as ideias fecham nesse sentido, com aquilo que Freud interpretou, né? No sentido de que realmente a interpretação dos sonhos, elas podem vir nos mostrar aonde que nós temos alguma coisa a ser trabalhada, né? No entanto, se nós formos buscar agora, talvez alguém tenha lembrado daquelas revistas, daqueles almanaques, né, de interpretação de sonhos, eu lamento dizer que não é bem por aí a interpretação. Por quê? É impossível, nós somos identidades, né? Nós somos únicos. Então aquilo que nós sonhamos diz respeito a quem? Diz respeito a cada um de nós. Então como que alguém lá, né, um desconhecido, vai interpretar o meu sonho? Não tem como. Então tem uma frase que eu achei muito interessante que diz assim: somente quem sonha sabe do seu sonho. Eu ouvi essa frase do Alberto Almeida. Ele é psiquiatra, né, estudioso, palestrante também espírita, e achei que realmente fecha muito bem, né? Porque somente eu posso interpretar o meu sonho. Eu posso conversar com alguém, como a gente conversa de manhã, né? Quando teve um sonho que considerou estranho ou não, né? E vai conversar com alguém, essa pessoa até pode, se ela for minha conhecida, me ajudar a interpretar. Mas somente eu saberei o que significou aquele sonho, porque ele está relacionado com a minha vivência, né? Então, lá na Gênese, lá no capítulo sobre o que é sobre os fluidos, esse capítulo é maravilhoso, né? Ele é super indicado. Tem uma amiga aqui na plateia que me indicou há muitos anos atrás, né? E ela vai concordar com certeza, né? O capítulo da Gênese sobre fluidos é incrível. A gente não pode passar, né, pelos estudos e não se aprofundar nesse capítulo. E lá no capítulo 14, nos itens 27 e 28, vamos buscar aqui, tem coisas que só com as palavras da fonte mesmo, né? Aqui, essa parte do 27 e 28 está falando sobre as visões, né? E o que temos nós durante os sonhos, senão visões, né? Então diz assim: estas criações podem ser provocadas, pelas crenças exaltadas, por lembranças retrospectivas, pelos gostos, os desejos, as paixões, o medo, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou um embaraço nas funções do organismo. Enfim, por outros espíritos, com um fim benevolente ou malévolo, segundo a sua natureza. Ele conseguiu, assim, nessas palavras, condensar as motivações que nos levam a ter os sonhos.
né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, para que vocês possam lembrar também dos sonhos de vocês, né? Então, ele fala ali que o nosso próprio organismo, o que está acontecendo com ele, pode ser um gerador de sonho. Então, o que significa isso? Que eu posso estar com, daqui a pouco, o meu pijama é um pouco folgado e quando eu me virei, ele fez assim, né? Deu uma enrolada no corpo, ficou aquilo me repuxando e eu posso nisso, se eu estiver ali próxima do corpo e aquilo estiver me incomodando, eu sonhar que eu estou amarrada, que eu estou num lugar que está me apertando, que eu estou num buraco, que eu estou, né? E aí, aí eu acordo e o que é? Eu estou, na verdade, com uma questão física me incomodando, né? Agora a gente liga o ar-condicionado com esse calor e se deixar ele gelar demais, que nós vamos, tipo friorenta como eu sou, eu posso estar ali gelando as extremidades e sonhar que eu estou numa geleira, né? Que eu estou num lugar muito frio, né? E aí eu acordo, na verdade, é o ar-condicionado. Então são questões físicas que podem influenciar o meu sono, né? Ali também diz por uma indisposição do organismo. Aqui então se confirma meio que aquela história de não comer uma feijoada antes de dormir, né? Que assim diz, né? A alimentação mais leve à noite sempre é mais provincial. Porque se eu comer uma comida pesada, algo que não me faça bem, eu acho que todos nós já tivemos essa experiência, né? Aí tu vai passar a noite num sono agitado. Por quê? Porque o teu organismo está exigindo demais e como espírito tu não consegue te deslocar e deixar ele ali, porque ele não está repousando, né? Ele está sendo exigido demais. Então essa é a causa mais simplesinha, vamos dizer, aquela mais ligada ao organismo, né? Outra questão que diz ser a mais comum, até pelo nosso estágio de consciência, eu digo de consciência da importância do nosso sono e do nosso preparo, são aquelas causas onde nós ficamos presos a uma preocupação. Então nós estamos ali, quem de nós, né, não está durante o dia preso a uma preocupação, seja ela de que ordem. E nós vamos dormir e interessante que nós vamos para a cama e ficamos pensando no problema, né? Em vez de ir para a cama e fazer uma meditação, né? Aliviar a mente, aliviar o organismo, nós escolhemos a cama como o local para pensar nos problemas. E de que forma então nós vamos dormir? O nosso corpo, pela exaustão natural, vai se entregar, vamos dizer assim, né? Usando aquele termo que diz, o meu corpo vai se entregar pela exaustão. Meu espírito vai fazer o quê? Ele vai alçar voos, buscar outros lugares. Não, ele vai continuar ali, matutando sobre aquele mesmo problema, sentadinho ali do lado, né? Até André Luiz tem esse relato, eu agora não me lembro em que obra, mas não, o espírito fica ali, sentadinho do lado do corpo ali, continua, nem percebe que dormiu, né? Continua matutando sobre o problema. Se for alguém otimista, né? Vai pensar, que o problema foi resolvido, sonhei que tinha sido resolvido o problema, né? Mas não é muito nossa característica, nós vamos ficar ali pensando no que pode acontecer e tal, e nós vamos acordar com que sensação? De cansaço, né? E pensando, nossa, mas eu sonhei que tinha acontecido o pior, né? Está preocupado com aquela dívida. Eu não sei se eu faço a aplicação. Será que a gente aplica todo o nosso dinheiro nesse negócio? Olha, estou pensando grande aqui, né? Temos um negócio para aplicar. E aí eu durmo pensando naquilo e eu sonho, meu Deus, sonhei que nós aplicamos todo o dinheiro naquela dita empresa e que pegou fogo a empresa e nós perdemos tudo, né? Mas será que isso é uma previsão? Não, eu dormi preocupada com aquilo e como eu sou uma pessoa pessimista, eu
ali desenvolvi a mesma coisa que nós desenvolvemos acordados, né? A gente fica ali desenvolvendo historinhas, né? Geralmente negativas com as nossas preocupações. Então diz que esse é o sonho mais comum entre nós, né? Que é o sono, é onde nós ficamos ali, perdemos essa oportunidade de sair, né? Uma outra questão também, onde nós também não é um sonho real, é aquele que está ligado àquilo que nós assistimos na televisão, aquele filme, aquela notícia, aquela conversação que nós tivemos e que ficamos, né? Alguém nos conta uma coisa que nos choca, né? Ou a gente assiste uma notícia geralmente, né, desagradável ou muito triste, e aquilo fica. Às vezes a gente nem dá tanta importância enquanto estamos assistindo, né? Como são as pessoas que, eu curto assistir um filme de terror, eu não me importo, eu não sinto medo, né? Mas depois sonha, porque conscientemente acha que não se importa, mas impressionou sim, porque o inconsciente guardou a história, guardou aquele terror, né, ou a notícia triste, e após o sono do corpo, a mente fica ali criando imagens, né, que vão gerar uma impressão de sonho ao acordarmos. O que nós podemos observar aí? O cuidado que nós temos que ter, né? O cuidado com tudo que a gente ouve, né? Com aqueles filmes que a gente escolhe para assistir, com as nossas conversações, né? Que devem ser sempre as mais positivas, né? Os filmes, vamos escolher aqueles que nos trazem, né, ideias boas, que alegram, né, que emocionam positivamente, que nos trazem lições de vida. Há muita coisa boa, né, para ser assistida e para ser escutada, né, músicas. Então, é esse cuidado, né, meus irmãos. Olha onde é que nós estamos chegando, né, com essa nossa conversa. Nesse cuidado que nós temos que ter no nosso dia a dia. Porque isto vai influenciar para nós aproveitarmos ou não esta liberdade do sono. Depois, então, aí sim, nós temos as vivências reais no mundo espiritual, aquela que todos nós queremos ter, né? Nós queremos poder encontrar aqueles nossos queridos, tanto aqueles que eram aqueles que conviviam conosco agora e que já partiram, que estão no mundo espiritual e que nós temos essa possibilidade de encontrar durante o sonho, e nós sabemos que tantos encontros acontecem, tanto com o objetivo de matar a saudade, quanto de trazer um conselho, uma recomendação, né? É isso que nós queremos. É ir para lugares onde se possa aprender mais. Porque sabemos que a vida espiritual é isso que nós vemos aqui e muito mais, muito melhor. Então nós vamos encontrar possibilidades, né? 1000. Mas isso tudo vai depender de quem? De nós mesmos. De quê? Do nosso real desejo. Real desejo. Esse real com letras maiúsculas, garrafais e com pisca-pisca ainda, né? Porque isso a espiritualidade nos alerta de que essa real possibilidade, esse real desejo, ele tem que estar vindo do nosso coração, da nossa vontade mesmo de ir para esse lugar. E tem uma história ali que eu anotei ali também nos Missionários da Luz, que é uma obra psicografada, né, do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, onde ele nos relata, né, André Luiz nas suas excursões de aprendizado. Então ele se encontra numa assembleia, nesse relato ele nos conta de uma assembleia de estudos
que acontece no plano espiritual. E o instrutor que ali estava, o que ele conta? Que nesta assembleia, nesse curso, estão inscritos, sabe quantas pessoas? 300 pessoas inscritas para o curso. E não pensem que é qualquer pessoa ali, tipo, passou na rua. Não, pessoas espiritualizadas, pessoas assim, tipo, né? Trabalhadores da casa espírita. Né? Pessoas assim, estudantes da doutrina espírita, pessoas que querem realmente aprender. Eles se inscrevem nesses cursos. Mas olha só, eles estão lá e apenas 30 estão presentes. Então, o instrutor, a fim de aprendizado, solicita que um segundo, né, acompanhe André Luiz na casa de 2 desses inscritos para saber o que estava acontecendo, por que eles não tinham vindo para o curso. Então eles vão até a casa. Na primeira casa, que era a casa do Vieira, né, eles chegam lá e encontram o coitadinho imerso num pesadelo horrível. Por isso ele não tinha ido para o curso. Ele estava num pesadelo horrível, se debatia todo. Observando mais a fundo, eles perceberam ao lado do Vieira uma entidade não muito amigável que estava induzindo o Vieira naquele pesadelo, através de ideias, né, de mentalização. E aí o André Luiz disse, coitado, vamos ajudá-lo. Agora estou encenando aqui, né? Vocês leiam lá depois como é que é bonita a história. Coitadinho, nós não vamos ajudá-lo para que ele possa ir no curso? E o instrutor disse, não. Vamos observar por que ele está sendo, nesse momento, né, perturbado por esse espírito. E aí foi questionado para o espírito por que ele estava fazendo isso com o Vieira. E ele disse assim, pois durante o dia, hoje, Vieira levantou várias calúnias sobre mim. Então agora eu vim aqui tomar satisfação com ele. Era um ex-companheiro, um conhecido do Vieira, que já havia desencarnado. E olha só, gente, foi apenas um comentário. Que mal há, né? Ele comentou com alguém sobre a vida desse irmão que já tinha desencarnado. Vejam que comprometimento, né? Então, no máximo que o instrutor fez, a pedido do André Luiz, o auxílio ao Vieira foi dar umas chacoalhadas nele para que ele acordasse do pesadelo. E ele acordou todo assustado. Meu Deus do céu, sonhei, né? Pesadelo horrível. Então, olha só. Por que o instrutor disse foi uma escolha? Nós não vamos auxiliar porque foi uma escolha dele. Porque através do comportamento dele durante o dia, ele provocou esse pesadelo durante a noite. Por uma maledicência, né? Um comentário maldoso que ele fez, um comentário que a gente muitas vezes acha que não é maldoso, né? Estamos apenas comentando sobre a pessoa. Mas vamos para a segunda casa. A segunda casa era do Marcondes e ele estava no leito com 3 entidades femininas numa festa de sensualidade. Novamente, o instrutor e André Luiz não puderam auxiliar. Viraram as costas, lamentavelmente, chegando à conclusão de que aquela era a escolha dele. Então vejam, os 2 estavam inscritos, né? Mas o que aconteceu? A vontade deles, enquanto eles estavam conscientes, era de buscar, né? Mas no momento em que eles entraram na liberdade do sono, o coração deles foi para onde chamou. Por isso nós temos então que, deduzindo disso, nos fortalecer, né? Não apenas na vontade, mas na ação efetiva. Na ação do bem,
Nós estamos buscando o bem, nós vamos estudar sobre o bem, nós vamos buscar a instrução, né? Mas nós vamos desenvolver através da ação, para que sim, depois do sono, nós tenhamos esse bem consolidado dentro de nós. Aí nós não precisamos ficar preocupados, né? Será que ai meu Deus, para onde será que eu vou depois que eu durmo agora? Eu já vou ficar preocupada, né? Não, porque daí nós vamos ter consolidado, né? Porque o sono vai ser uma sequência do meu dia a dia. No mesmo comportamento, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que eu tenho durante o dia, eu vou seguir durante a noite. Há uma outra questão que é bem importante, que é sobre os pesadelos, né? Os pesadelos, eles podem ter várias causas que são importantes de serem analisadas, né? Se nós buscarmos essa linha de pensamento, de analisarmos os nossos sonhos. Então, nós temos pesadelos que podem ser consequências de um trauma, né? A pessoa tem um trauma desta vida ou de vidas passadas, e durante o sono, esse trauma, aquela vivência, né, que ela teve, que gerou esse trauma, ele pode brotar. Então, muitas vezes são sonhos que se repetem, né? São sonhos que ficam se repetindo. Então, nisso a psicanálise é interessante, né? Porque dentro desta linha, né, de trabalho, porque a análise do por que está se repetindo, por que eu sonho sempre isso, né? Então é feito todo um trabalho para se descobrir o trauma e desfazer, né? Poder elaborar uma nova realidade em cima disso, né? Pode ser também esse pesadelo causado, assim como nós vimos lá o caso do Vieira, que ele teve um desvio de comportamento durante o dia dele e ele sofreu um pesadelo por influência depois, nós também podemos rememorar, né, um mal que nós cometemos em encarnações passadas. Lembram que a leitura de antes, que durante o sono nós recobramos, né, parte do nosso passado, né? Ele vem à tona na nossa memória, pode também vir a ser, mas são casos, né, onde então há uma incidência, uma reincidência daqueles sonhos, daqueles pesadelos. Por isso só quem sonha sabe do seu sonho, né? Vamos sempre lembrar dessa frase. E o terceiro motivo que nós vamos citar agora, né, são aqueles pesadelos realmente causados pela influência de espíritos perturbadores. Nós sabemos que ninguém sofre de graça, né? A doutrina espírita é muito clara e ela joga assim como um balde de água fria na gente, né? Logo que a gente começa a estudar e a conhecer a doutrina, que ninguém aqui é vítima, que tudo aquilo que nós sofremos é sempre consequência de nós mesmos, né? Dos nossos atos, que nós somos o produto das nossas vivências, né? Eu não estou sofrendo a dor do outro, a consequência do que o outro fez, né? Está sempre relacionado ao meu pensamento, ao meu sentimento e à minha ação. Então, aqueles espíritos que vêm para nos perturbar durante o sono, alguma relação tem com a minha atitude. Então, de que forma nós podemos neutralizar isso? Modificando, né? Se por acaso eu estou tendo esse tipo de pesadelo, modificando meu pensamento, modificando meu sentimento, modificando as minhas ações, né? Porque só assim nós vamos nos educar e educar aqueles que andam conosco, aqueles que convivem conosco, não só no plano físico, mas como nós sabemos que estamos sempre na companhia de espíritos, que eles sejam os espíritos bons. E que se alguém do nosso passado que estiver conosco, que não temos afinidade, né, que não somos amigos, né, ele possa também se educar junto conosco.
modificando a nós e a eles. Ou então ele se afasta, né? Porque nós sabemos que tudo funciona por sintonia, né? No momento que nós nos modificamos, nós desfazemos a sintonia com aqueles que desejam nos prejudicar e sintonizamos com aqueles que desejam nos auxiliar, que são esses que a gente quer. Por isso nós, além das nossas orações diárias, já passou um pouquinho, além das nossas orações diárias, nós vamos também orar antes de dormir, nos preparar. Então essa preparação ela será o dia todo com a nossa modificação de vibração, né? E antes de dormir, nos preparar convenientemente, não só fisicamente, né, com aquela roupa confortável, com aquela cama que nos seja confortável também, com um ambiente agradável, mas principalmente vamos preparar a nossa mente, o nosso espírito para que possamos ter essa noite o mais tranquila possível e que dentro do nosso coração exista a real vontade, o real desejo de aproveitarmos esse tempo, esse 1/3 da nossa vida que nós passamos dormindo da melhor forma possível, crescendo, né? Encontrando as pessoas que nós amamos e alcançando assim aquele objetivo maior da nossa vida, que é o nosso crescimento espiritual. Termino com a frase que está no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 402, que diz assim: tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligaram da matéria. Então o nosso sono é também uma forma de nós nos prepararmos para não encontrarmos nenhuma surpresa na hora do nosso desencarne. Muito obrigado, muita paz no coração de todos nós e bons sonhos para esta noite.